Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou estar trazendo algumas novidades. A primeira dela é com relação à frequência de vídeos. Então a partir de agora eu vou começar a focar um pouco mais no YouTube. Então eu vou tentar trazer sempre 2 vídeos por semana. Sendo um dos vídeos focado em ciência e tecnologia, como é um dos objetivos desse canal. E o outro vídeo vai ser sempre na área de animação. Eu vou trazer algum tutorial de animação, mas o meu maior objetivo é trazer animações. Eu vou tentar criar algumas animações que eu tenho ideia e postar aqui no canal, certo? Animações séries mesmo, não tutoriais. E nesse vídeo de hoje eu vou estar iniciando um conteúdo que eu não tinha trago aqui ainda para o canal, que é o conteúdo de programação. Então, isso mesmo, na parte de ciência e tecnologia, eu começo a trabalhar agora com programação. Programação, para quem não sabe, né, é um método que você utiliza para desenvolver programas de computadores, também programas para smartphones. Então, você está utilizando aí o aplicativo do YouTube ou então o navegador para assistir esse vídeo, você está usando um programa. Quem desenvolve esses programas são chamados de programadores. E o programador, o que ele utiliza para criar um programa? Ele utiliza basicamente 2 ferramentas. A primeira ferramenta é um programa chamado de IDE, Ambiente de Desenvolvimento. É onde você vai escrever os códigos do programa. E o que é programar? Programar é você dizer para o computador o que ele deve fazer. Certo? Então, como que eu converso para o computador? Quando a gente conversa entre nós, né, seres humanos, utilizamos alguma linguagem. Por exemplo, o português, podemos usar o inglês, né, uma linguagem de comunicação entre os seres humanos. Mas para eu, como programador, me comunicar com o computador, eu não posso usar a mesma linguagem humana, porque o computador não entende qualquer linguagem. Aí a gente utiliza uma linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? É uma linguagem que você programa o computador. Você se comunica com o computador e diz o que ele deve fazer. Existem várias linguagens no mercado, principalmente atualmente. Dependendo do ramo que você vai encontrar linguagem diferente. Então vamos lá, vou citar algumas aqui. Inclusive a que eu vou trabalhar aqui para começar essa série de vídeos é a linguagem Java. Mas não tem só o Java, tem o Java, Python, C++, C, C Sharp. São mais para desenvolvimento, né, de programação mesmo. De programas ou para celular ou então para computador. Tem também as linguagens mais focadas para a internet, como é o caso do JavaScript, do PHP, uma versão do Java mais focada para a web, para a parte de animação e aparência, que você tem linguagem mais de marcação e de interação, no caso do HTML, CSS, JavaScript e assim por diante. Tem diversas linguagens de programação. Aí você, né, cai nesse mundo do desenvolvimento e qual linguagem eu devo aprender primeiro? Qual delas eu devo me especializar? Na verdade, essa pergunta, a resposta dela é simplesmente assim. Depende de onde você quer atuar. Depende do tipo de programa que você quer desenvolver. Se você vai desenvolver, por exemplo, para Android, talvez 2 linguagens que você deva aprender é Java e Kotlin, as linguagens usadas para Android. Se você vai desenvolver jogos, por exemplo, jogos mais pesados, talvez seja interessante você aprender C++, C Sharp, que são linguagens mais usadas para essa finalidade. Então depende muito da aplicação. Só que eu tenho uma boa notícia. A boa notícia é a seguinte: todas as linguagens de programação, de maneira geral, principalmente as que são usadas hoje, a maioria é orientada a objeto e estrutural, então significa que todas elas têm o mesmo princípio. Se você aprende como programar em uma linguagem, você tem muita facilidade para aprender outra linguagem. A primeira, você pode passar uns 2, 3 anos para aprender de uma forma bem concisa essa linguagem. Mas quando você for aprender outra linguagem, você pode aprender em poucos meses. Em poucos meses você já consegue desenvolver, em poucos meses, às vezes em uma semana você já consegue desenvolver uma coisa nova nessa outra linguagem. Então não importa qual linguagem você vai começar. Então a gente vai trabalhar aqui com Java, certo? Qual o ambiente de desenvolvimento que nós vamos usar? Vamos trabalhar com NetBeans, tá bom? Então, linguagem Java, programa NetBeans.
Eu não vou, nesse vídeo, ensinar como que instala o NetBeans. Eu vou deixar um link na descrição falando sobre um vídeo mostrando exatamente como que baixa, como que instala, tudo bem? Sobre linguagem de programação, sobre essa parte mais teórica, eu não vou entrar tanto em teoria. A teoria que eu vou entrar já é diretamente na hora de codificação, tá bom? Então eu vou deixar um link aqui na descrição falando mais sobre a teoria, de como surgiu a linguagem de programação, qual é a história do Java. Vou deixar em outros links, né, de outros youtubers que já focam mais nessa parte teórica. Então, vamos para a parte prática agora. Bom, pessoal, como vocês podem notar, estou aqui com o NetBeans aberto, né? Eu estou trabalhando com a nova versão do NetBeans, que está agora na responsabilidade da Apache. Então é o NetBeans 9.0 que eu estou trabalhando. Eu deixei no link da descrição, né, para você baixar as duas versões, tanto a versão 9.0 quanto a versão anterior, que é a 8.0 em diante, certo? Bom, mas nenhuma delas vai fazer tanta diferença. Então, como que funciona aqui o NetBeans? Nós temos na parte superior os menus, certo? Que vão dar acesso a todos os recursos que você tiver aí disponível. Por exemplo, nós temos o menu File, que é o menu Arquivo. Quem tiver em português vai ver aqui a opção Arquivo. Como todo programa, né? No menu Arquivo nós temos opções de criar um novo projeto, né? De abrir um projeto, de fechar o projeto, de exportar, importar, esse tipo de recurso. No caso, vamos começar aqui com a opção de New Project, que é para criar um novo projeto, certo? Mas antes de criar um novo projeto, vamos só dar uma olhada aqui nos outros detalhes do NetBeans. Logo abaixo da barra de menus, nós temos uma barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas já vem com pré-configurado, né, com as opções principais, que é de criar um novo arquivo, criar um novo projeto, as opções de salvar também, né, de abrir e salvar o projeto, e também aqui na frente esse triângulozinho, a opção de executar o projeto quando você já tem um código pronto, certo? Mais aqui embaixo, nessa área onde está a logo, depois você vai ver que é onde aparece o arquivo, e aqui nesse painel de projeto onde a gente gerencia os arquivos. Para visualizar melhor, vamos começar criando um novo projeto. Então vamos lá em File e New Project. Aqui nessa caixinha de novo projeto, a primeira coisa que ele pede é, de forma geral, para que ambiente, né, você vai desenvolver. Então nós vamos desenvolver para Java, certo? A linguagem Java, e o tipo de aplicação que eu vou desenvolver, o tipo de projeto, se é uma biblioteca, se é um projeto para ser executado depois. No caso, a gente quer um programa, certo? Uma aplicação para ser executada. Então eu uso essa opção aqui, ó, Java Application. Então marco Java Application e depois clico na opção Next, que é próximo, certo? Aqui ele pede primeiro, que é o nome do projeto, certo? Então vou colocar, como é nossa aula essa é a nossa primeira aula de Java, eu vou colocar aula-001, certo? Essa é a nossa aula-001. Esse é o nome do nosso projeto. Tem aqui onde que ele vai salvar os projetos, você pode escolher clicando aqui em Browse, tá? No meu caso eu já configurei, ele vai salvar numa pasta, na verdade não está configurado, ele quer salvar aqui na pasta C, usuários, Williams, documentos, NetBeans Project. Não é aqui que eu gosto de salvar meus projetos. Então eu venho aqui em Browser e procuro a pasta. No caso, eu salvo aqui numa pasta de backup, né? Eu salvo no disco local D. Então nessa caixinha você vai selecionar o diretório onde vai ser salvo. Eu vou salvar nessa pasta aqui, ó, projetos de programação, tá? Projetos prog. Aí eu clico em Open, agora vai salvar lá dentro, dentro de dados de projetos de programação. Aqui embaixo tem marcada essa opção, ó, Create Main Class, tá vendo? O que é essa Main Class? Na verdade, essa Main Class é a classe principal, é um arquivo inicial que ele já cria para você. Se você deixar marcada essa opção, ele já cria um código base para a gente começar. No caso, vamos deixar essa opção marcada, só muda aqui, ó, tem aula, né, ponto pacotes, PQG, e aqui na frente está a aula 01. Vamos colocar, como é a classe principal em inglês é main.
Então vamos colocar aqui, ó, main, tá? Com letra maiúscula, tá bom? Então clico em finish. Vocês vão ver que ele já vai criar um novo projeto e também já vai trazer um arquivo com algumas inicializações. Não sei porque está demorando. Bom, vocês podem ver, ele já criou aqui o projeto. Então aqui do lado no menu de projetos, todos os projetos, para cada projeto que você criar vai ter uma pastinha aqui, ó. No caso, o nosso projeto é a aula 1, tem uma pastinha para ele. Se eu quiser visualizar, basta eu vir aqui e clicar no sinal de mais. Ele mostra as duas pastas principais de um projeto. Uma é a parte de bibliotecas e a outra é a parte de código, que é esse Search Package. Package vem de pacotes, tá? Você pode criar várias subpastas aqui dentro, são chamadas de pacotes. Então, no caso, nós temos o pacote principal, ele já cria, né, aqui. Então, se eu quiser visualizar os arquivos de código que eu tenho, eu clico nesse sinalzinho de mais. Para que serve, né, isso aqui? Vamos supor que eu fechei sem querer o arquivo de código principal, esse main. Ó, vou clicar aqui no X, fechei. Eu quero abrir ele. Eu venho aqui, ó, encontro ele e dou 2 cliques em cima. Consigo abrir um arquivo. Aqui eu também consigo renomear, por exemplo, o botão direito. Nós temos opções de excluir, para renomear. Se você quiser renomear, por exemplo, você pode vir aqui em Refactor e na opção de Rename, certo? Um exemplo de opções que você pode fazer aqui no painel de projetos. E como eu disse, como eu havia dito, aqui ele já traz um código, certo? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Para você aumentar o zoom aqui é só segurar o Alt e rodar a UL, que é a bolinha, certo? Ele já traz esse códigozinho aqui, certo? Como exemplo. Só que esse código eu só não gosto muito dele porque ele traz muito comentário. O que é esse comentário? Tá vendo que tem essa parte aqui, ó, que tem esses asteriscos? Tá começa com a barra asterisco e termina com asterisco barra. Isso aqui a gente chama de comentário, não é código, não faz nada, é só para você, por exemplo, fazer alguma anotação para você não esquecer. Então vamos começar por tirar essa parte, é só selecionar, né, e apagar mesmo. Então vamos apagar aqui para deixar só o que é o principal, para não confundir muito a gente. Aqui vou tirar tudinho esses espaços a mais. Então apague e deixe nesse estilo. Eu vou aproximar mais um pouco aqui para facilitar a visualização. Aqui no YouTube, quando a gente aqui vai ficar bom. Dependendo de como está aí, a resolução pode deixar o texto um pouco apagado. Mas vamos lá, vamos entender. Esse daqui, ó, é o código base para você começar um projeto em Java. Você tem que entender essa parte aqui, certo? A gente chama de estrutura inicial aí do programa. A primeira coisa que tem aqui em cima, que ele já incluiu para você, é o nome do pacote que você está, certo? Então ele precisa saber aqui em qual pacote o arquivo está. Então depois a gente fala melhor sobre por que precisa ter essa parte do pacote, tá? Depois nós temos aqui, ó, public class main. Basicamente aqui ele está dizendo como que é o nome da classe que esse arquivo representa, né? No caso a gente está criando uma classe chamada main. Eu não falei de classe ainda, então por isso não se preocupa muito, tá? Mas assim, só para você ter uma noção, cada arquivo que você criar tem que ter no mínimo uma classe, tá? Então, e essa classe tem que ter o mesmo nome do arquivo, ó. Então aqui está main.java. Então aqui o nome da classe é main, tá bom? Mas nesse caso ele já cria para você. Toda vez que você criar uma nova classe, você pode ter a opção de ele já trazer esse código pronto. Mas é importante entender. Mas vamos deixar isso lá para frente. O importante é lembrar que sempre vai ter aqui public class, o nome da classe, certo? Depois nós temos, você tá vendo, não sei se você notou, tem essas chaves aqui, ó. Chave abre, chave fecha. Aqui também, ó, na frente. Chave abre, chave fecha. O que são essas chaves aqui? São delimitadores.
delimitadores de blocos de código, certo? O que ele delimita? Por exemplo, ó, vendo que tem um abre-chave aqui logo depois do main e aqui no final, significa que tudo que estiver dentro dessas duas chaves aqui vão pertencer à classe main, certo? Depois, ó, note que main está com letra maiúscula. Aqui depois nós temos uma outra main, certo? Tem esse daqui que a gente vai entender melhor o que é public, static, void, main, certo? Depois a gente entende o que é isso. Já que ele queria para você, é só lembrar que sempre tem que ter isso aqui. Public, static, void, main. Aqui no meio tem essa inicialização aqui que depois a gente vai ver o que significa. Mas aqui, ó, nós temos também outro delimitador. Quando você clica em cima de um delimitador, ele diz onde que ele está fechando. Então, o que é esse delimitador? Diz que tudo que tiver aqui dentro dessas duas chaves vai pertencer a main. Então, vamos entender melhor. Essa daqui é a principal coisa que eu quero que você entenda hoje. Esse conceito de main. O que é a main? A main é a função principal do seu programa. É aqui que tudo começa. Tudo que você quer que aconteça no programa, logo quando ele abre, você coloca aqui dentro dessa main. Como se fosse a função de inicialização. Por exemplo, eu quero que logo quando o programa abre, ele mostre uma mensagem para o usuário. Então eu posso colocar essa mensagem aqui dentro da main. Vamos fazer esse exemplo? Vamos mostrar, por exemplo, Olá Mundo, já que a nossa primeira nosso primeiro programa, né? Como que eu coloco isso em Java? Olha, eu posso colocar dessa maneira aqui, ó, system, quer dizer que eu quero acessar um recurso do sistema, ponto, out, quer dizer que eu quero mostrar algo para o usuário, ponto, tem uma função que mostra algo para o usuário, que é essa função aqui, ó, println. Depois a gente entende melhor o conceito de função. Mas função é assim como função matemática. Cada função matemática tem um objetivo, né? Aqui na programação também. Cada função faz algo. Essa função println, ela imprime algo na tela, certo? Então, o que eu quero mostrar para o usuário? O que eu quero imprimir? No caso, Olá Mundo. Então, como é um texto, eu coloco entre aspas e vou escrever aqui, ó, Olá Mundo. Pronto. Então, tem o meu programa, a estrutura básica dele. E aqui logo na função de inicialização, que é a função main, eu pedi para ele mostrar o quê? Essa mensagem Olá Mundo. Vamos ver se o computador consegue compreender? Então é só executar. Para executar tem esse triângulozinho verde aqui em cima. Clica nele, ele vai executar. Ele mostra o resultado da execução aqui embaixo. Ele está executando. Tá vendo que aqui embaixo tem essa barrinha? A barrinha de execução. Eu vou aumentar um pouco aqui. Aqui embaixo tem o que a gente chama de prompt, certo? Ele chama aqui de output. O prompt, ou esse terminal, né, onde você consegue visualizar as saídas do programa e também passar informação para o programa. Aqui, logo, os primeiros programas funcionavam todos assim. Era só o computador mandando uma mensagem na forma de texto e você passava uma entrada também na forma de texto. Para começar, a gente vai trabalhar dessa forma. Vendo que tem toda essa parte aqui de cima, não se preocupa com isso, é só informações da compilação aí do seu programa. O importante é o que a gente, logo depois que ele terminou, ele mostrou a mensagem que a gente pediu, que é Olá Mundo. Deixa eu aumentar aqui também, para ficar mais fácil para a gente visualizar, né? Porque ele tá, olha, ele teve um monte de coisa, mas aqui no final ele mostrou Olá Mundo, que é o que a gente pediu. Se eu quiser mostrar outra mensagem, eu posso mostrar, por exemplo, Olá Mundo. Esse é o meu primeiro programa, por exemplo. Então eu vou digitar outra, pedir para ele mostrar outra coisa embaixo, né? Então, system.out.println. Aí aqui eu vou colocar: este é o meu primeiro programa. Ponto. Agora eu posso executar, né? Vamos verificar como que fica na execução. Ficou um pouco cortado aqui, deixa eu diminuir um pouco o zoom. Ótimo. Para executar, a gente clica no triângulo verdinho aqui em cima. Ele vai mostrar aqui embaixo, dizendo que o programa está começando. Ó, mostrou as duas coisas que eu pedi: Olá Mundo, e este é o meu primeiro programa. Então,
Deu para entender como funciona? Tem a estrutura básica, o mais importante é a função main, que é aqui dentro que você coloca o que o programa deve fazer, certo? Olha, não sei se você notou que todo código que eu fiz, cada comando, cada linha eu terminei com ponto e vírgula. No Java nós temos isso, que é para informar que está finalizando um comando. Então, comando, ponto e vírgula. Outro comando, ponto e vírgula. Certinho? Mas até aqui a gente viu apenas como mostrar algo para o usuário, né? E se eu quiser pedir para o usuário digitar alguma coisa? Por exemplo, eu quero pedir para o usuário digitar eu quero perguntar para o usuário qual é o seu nome. Como que eu vou pegar essa informação do usuário? Olha, é simples. Para saída em inglês é out. Então sempre quando eu uso essa parte out, eu estou mostrando algo para o usuário. Entrada em inglês é in. Então eu vou ter que usar algo de entrada para poder capturar a informação do usuário. Então vamos mudar o nosso programa. Vou apagar essa parte aqui de baixo. Aqui onde a gente tinha colocado lá mundo, a gente vai mudar, né? A gente vai pedir para o usuário digitar o nome dele. Então eu vou perguntar aqui, ó. Qual o seu nome? Certo? Pedir um nome para o usuário. Só que depois que eu pedir, eu tenho que capturar o nome dele. Olha, para capturar, a gente vai precisar guardar o nome do usuário em algum lugar, né? Eu preciso guardar o nome do usuário. Aí entra o conceito que a gente chama de variável, que a gente precisa guardar os valores que a gente trabalha. Por exemplo, quando você vai fazer cálculo, você precisa guardar o resultado do cálculo. E quando você guarda alguma coisa no computador, fica salvo no que a gente chama de memória RAM. Então, para a gente criar um espaço na memória RAM para salvar os valores, a gente cria uma variável. Como funciona a variável? É muito simples. Eu vou criar aqui em cima, tá? Então, vou criar uma linha aqui em cima. A primeira coisa que você coloca quando você vai criar uma variável é o tipo. Então, eu quero guardar o quê? O nome do usuário é o quê? É um texto, né? Olha, texto em computação, né, a gente chama de string. Então, eu quero guardar um texto, eu crio o tipo string. String em computação é texto, certo? String. Aí eu coloco o nome da variável. Esse nome da variável vai servir para eu poder usar o valor depois. Então eu vou colocar aqui nome. Esse é o nome da variável, nome, que é o nome que a pessoa vai digitar, né? Ponto e vírgula. Então já tem um nome aqui da pessoa, certo? Então tem um lugar na memória do computador onde eu posso guardar o nome da pessoa. Como que eu faço para ler o nome da pessoa, né? Aí a gente tem uma outra variável que é um pouquinho diferente dessa, tá? Que é uma variável que, em vez de guardar um valor, faz algo. A gente chama de objeto. Depois a gente vai entender melhor. A gente vai criar aqui, ó, uma variável chamada scanner. Então, scanner leitor igual a new scanner. E aqui dentro, lembra que eu falei que era entrada? Em inglês entrada é in, então aqui eu coloco system.in. Não, então scanner. Só que agora, diferente dos outros casos, ele mostrou um erro. Tá vendo que está vermelho? Vermelho aqui significa erro, tem algo errado. Nesse caso, quando eu quero saber o erro, ó, tem uma lâmpadazinha aqui, ó. Só clicar em cima da lâmpada ele diz o erro. Ou ele mostra possíveis soluções, né? No caso aqui o erro é que ele não está reconhecendo esse nome scanner, porque não foi adicionado a parte que reconhece esse nome, que no caso é uma biblioteca. Aí aqui, ó, ele já dá a solução, aid import java util.scanner, tá vendo? Então isso aqui é uma biblioteca que reconhece esse scanner. Então se eu só clicar em cima, ó, ele já substitui, ele vem aqui em cima, ó, e adiciona esse comando automático para você, import java.util.scanner, que é a parte que reconhece o scanner. Agora ele já removeu o erro. Depois nós vamos entender melhor o que são essas bibliotecas, tá bom? Então eu criei duas variáveis aqui, uma para guardar um valor e essa outra variável diferente aqui que serve para ler os valores, tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos voltar aqui embaixo. Pedir para a pessoa digitar qual o seu nome. Depois que eu pedir o nome, eu tenho que
guardar o nome que a pessoa digitar dentro da variável nome aqui. Em Java é muito simples para guardar um valor. É só você digitar o nome, recebe, em Java igual significa recebe, leitor, ponto, next. No caso, eu vou colocar esse comando aqui, ó. O comando que lê uma linha completa de texto é esse daqui, ó, next line. Quando a pessoa digitar algo e apertar Enter, ele vai ler o que a pessoa digitou. Então a pessoa vai digitar o nome, ó. Digitou o nome, eu vou pegar e guardar dentro da variável nome, o espaço na memória que eu criei para guardar o nome da pessoa. Então o sinal de igual é o sinal de atribuição aqui em Java. Pronto, li o nome, mas eu quero também perguntar qual é a idade da pessoa. Então eu vou perguntar aqui, ó. Certo? Então eu uso o comando aqui de cima, system.out.println. Aqui dentro, ó, dentro do parênteses, eu vou colocar qual sua idade. Então, pedi o nome, li o nome e guardei dentro do nome. Agora, eu vou ler a idade. Eu tenho que guardar em outro lugar. Não posso guardar na mesma variável nome, né? Cada variável guarda um valor. Então, aqui em cima, eu vou criar outra variável. Só que agora, a idade da pessoa é um número. No caso, a gente vai trabalhar com um número inteiro. Para trabalhar com um número inteiro em Java, o nome da variável, o tipo, é assim, ó, int. Então, quando você quer guardar um número inteiro, int, por exemplo, idade, ponto e vírgula. Criei aqui o que a gente chama de declarei uma variável. O que é declarar uma variável? É reservar um espaço na memória RAM e atribuir um nome para esse espaço para depois eu poder utilizar. Então, pedir a idade da pessoa, tenho que guardar a idade da pessoa dentro dessa variável idade, né? É bem simples, ó. Eu coloco idade igual a leitor, que é a nossa variável de leitura, ponto, ó, para ler a linha que a pessoa digitou, o texto, next line. Para ler o número que a pessoa digitou, eu uso esse daqui, ó, next int. Aí é só abrir e fechar parênteses. Ó, certinho? Então, li o nome da pessoa, li a idade da pessoa. Mas o que vai acontecer? Eu só li o nome da pessoa e a idade. Não pedi para mostrar nada, né? Ó, se eu testar aqui a execução, vou clicar aqui em cima no triângulozinho de executar. Ó, ele vai executar. Aí ele vai perguntar, ó, qual o seu nome? Eu vou digitar Williams. Vou apertar Enter, ler o meu nome. Agora ele está perguntando qual a sua idade? Eu vou colocar 25. Vou apertar Enter. Opa, não aconteceu nada. Ele pediu meu nome, a minha idade e terminou o programa. Por quê? Eu não pedi para ele fazer nada com esses dados, né? Então eu posso, por exemplo, pedir para mostrar um relatório das informações que eu pedi. Aí, como que eu vou fazer? Eu vou usar a função de saída, né? System.out.println. Então, system.out.println. Tem que abrir e fechar parênteses e eu coloco aqui dentro. No caso, eu vou mostrar bem assim, ó. Seu nome é. Só que eu quero mostrar o nome da pessoa. Onde está guardado o nome da pessoa? Vou dar um espaço aqui também. Onde está guardado o nome da pessoa? Ó, está guardado dentro da variável nome. Então eu tenho que mostrar também um nome. Para juntar esse texto que eu tenho com o que está guardado dentro de nome, eu coloco assim, ó, mais nome. Aí eu vou colocar mais também para colocar outro texto, ó. Seu nome é, aí o nome da pessoa, e você tem. Agora eu quero mostrar a idade dele. Então eu vou colocar assim, ó. Você tem mais, né? Agora eu quero mostrar a idade. Você tem idade. Eu vou melhor, ó, você tem a idade dele, por exemplo, 10 anos de idade. Olha, então, deixa eu só mostrar aqui de novo, ó.
Então, system.out.println, que é para mostrar. O que eu vou mostrar? Vou pegar as informações que ele me passou e gerar um relatório. Seu nome é... Aí o nome que a pessoa digitou, por exemplo, Williams. Seu nome é Williams e você tem 25 anos de idade, por exemplo, né? Agora eu vou executar para você ver. Só clicar no triângulozinho aqui em cima. Aumentar aqui para ficar melhor da gente visualizar. Olha, agora ele perguntou: qual o seu nome? Aí eu vou digitar Williams. Aí perguntou: qual a sua idade? Eu vou dizer a minha idade, 25 anos. Apertar Enter. Olha, ele já mostrou o que eu pedi lá. Seu nome é Williams e você tem 25 anos de idade. Então, por que a gente está vendo aqui a estrutura básica do programa? Né? Para entender o quê? Que todo programa funciona dessa maneira. Independentemente do que você vai fazer no programa, ele tem as seguintes etapas. Você vai pedir algo para o usuário vai te informar algo, certo? E você vai fazer alguma coisa com essas informações que o usuário te passou. Todo programa funciona dessa forma. A gente chama isso de entrada, né? Que é o in aqui do leitor, entrada. E quando a gente mostra algo para o usuário, saída. Só que a saída aqui, ela não saiu de qualquer jeito. Eu organizei os dados. Eu fiz algo com esse dado. Então isso aqui a gente chama de processamento, certo? Então todo programa ele é baseado nisso. Entrada, processamento e depois saída. Ele recebe alguma coisa, faz algo com essa coisa e depois mostra para o usuário. Então até agora a gente trabalhou basicamente com dados, né? A gente não fez nenhuma operação. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer um cálculo, né? Em vez de pedir só o nome da pessoa, em vez de pedir o nome da pessoa, eu posso pedir para ele digitar 2 números para fazer alguma operação. Por exemplo, somar. Então vamos fazer esse programa. A pessoa vai digitar 2 valores e a gente tem que mostrar a soma desses 2 valores. Vamos lá então. Primeira coisa, eu tenho que guardar os 2 valores que a pessoa vai digitar, né? Primeiro valor e segundo valor. Então, eu tenho que criar 2 variáveis aqui em cima. Ó. Olha, vamos fazer assim, vamos apagar todo esse código aqui. Se você quiser, você salva, tá? Eu vou apagar aqui, vai ficar mais fácil para mim. É bom você salvar para não perder ele, né? O scanner pode deixar ele aqui em cima, não tem problema. A gente vai usar ele de novo. Então, vamos lá. Eu quero pedir para a pessoa digitar 2 valores. Então, vou colocar aqui, ó. São 2 valores inteiros, tá? Então, int valor 1, primeiro valor que a pessoa vai digitar. Ponto e vírgula, enter. Int valor 2, o segundo valor que a pessoa vai digitar. Então, se eu vou somar o valor 1 com o valor 2, opa, tem um a mais aqui. Eu quero guardar em algum lugar, né? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada resultado. Para guardar o resultado da soma. Bom, mas eu só criei os lugares na memória para guardar esses valores. Eu não pedi para o usuário digitar nem o valor 1 nem o valor 2. Então eu tenho que pedir, né? Então eu vou colocar system.out.print println. Aí eu vou pedir para ele digitar o primeiro valor. Então, digite o valor 1, 2 pontos, certo? Vai digitar o primeiro valor aqui. Agora eu tenho que ler. Para ler eu preciso do leitor lá, que é o scanner, né? Então vamos criar aqui o nosso scanner também. Então, scanner leitor é igual a new. Depois eu expliquei esse new, é basicamente novo scanner. E aqui dentro system.in, esse in de entrada, tá bom? Depois a gente vai entender essa questão de como que cria um objeto, como que ele funciona. Mas por enquanto, entender que toda vez que você for ler valores do usuário, é só criar um leitor e a criação dele é dessa maneira. Pronto, já tem o meu leitor. Pedir para a pessoa digitar o primeiro valor, eu vou ler esse primeiro valor, né? Eu vou colocar assim, ó, valor 1 recebe. O que eu vou colocar dentro de valor 1? Que a pessoa digitar. Então, leitor ponto é um número, né? É um inteiro. Então eu coloco assim, ó, next int.
Então, o leitor vai ler o número que a pessoa digitar e guardar dentro do valor 1. Pronto. Agora eu preciso pedir o valor 2. Então, para pedir o valor 2, system.out.println. Então, eu vou colocar digite o valor 2. Não ficou tão legal, né? Essa mensagem digite o valor 1, parece que é para a pessoa digitar o número 1. Vou colocar aqui digite o primeiro valor. E aqui embaixo eu vou colocar digite o segundo valor. Ótimo, ficou melhor, né? Então, para ler é sempre dessa maneira, né? Eu uso a minha variável que eu criei aqui para leitura. Podia ser outro nome, tá? Poderia ser leitura, leitor. No caso, só que eu já li o primeiro valor e coloquei dentro de valor 1. Agora eu vou pedir o segundo valor, tenho que colocar em valor 2. Então, valor 2 recebe leitor ponto next int. Então ele digitou o primeiro, ele colocou dentro de valor 1. Digitou o segundo valor, coloquei dentro de valor 2. Agora eu tenho que somar os dois valores, que está dentro de valor 1 e que está dentro de valor 2. O cálculo na programação é muito parecido com o cálculo na matemática. Na verdade, tem algumas diferenças só de estrutura, de restrição, mas as regras são as mesmas. Aí como que eu faço o cálculo? Primeiro eu tenho que colocar onde eu quero guardar o resultado. Quero guardar dentro da variável resultado, né? Então, resultado recebe valor 1. Para somar é o sinal de mais. Então, valor 1 mais valor 2. Ó. Então, o Java vai pegar o valor 1 mais o que está dentro do valor 2 e colocar dentro de resultado. Agora, eu só preciso mostrar o resultado para o usuário. Então, para mostrar, system.out.println. Aqui eu vou colocar. Como que eu vou mostrar para ele? Vou mostrar simplesmente assim, ó. O resultado é 2 pontos. Aqui eu quero mostrar o resultado, o cálculo que eu fiz está salvo dentro dessa variável, né? Para juntar mais resultado. William, mas aqui em cima, ó, o mais somou o valor 1 mais o valor 2. E aqui ele vai juntar? Sim. Quando você tem dois números e você usa o sinal de mais, ele faz um cálculo matemático. Quando você tem texto no meio, em vez de somar, ele junta, tá? Então aqui, peço o primeiro valor, guardo o valor 1, guardo dentro do valor 1. Peço para a pessoa digitar o segundo valor, guardo dentro de valor 2. Faço o cálculo, valor 1 mais valor 2, guardo dentro de resultado e mostro o resultado para a pessoa que digitou, certo? Então vamos executar para ver se ele está fazendo tudo isso mesmo. Deixa eu subir um pouco aqui. Vou clicar no triângulozinho verde. Pronto, deixa ele... Aqui ele está fazendo uma coisa que a gente chama de compilar, tá? Que é entender esse código aqui e passar para uma forma que o computador entenda melhor. Então, digite o primeiro valor, né? Então, vou digitar aqui 20. Apertar Enter. Ele leu, agora ele pediu. Digite o segundo valor. Vou digitar 5. Vou apertar Enter. O que ele tem que fazer? Olha, o resultado é 25. Então, é exatamente o que a gente pediu para ele fazer usando a linguagem de programação, que é a linguagem Java aqui, que é uma forma de você passar comandos para o computador de tal forma que ele entenda. Se eu diminuir um pouco aqui para a gente ter uma noção geral do que está acontecendo aqui, né? Se ficar um pouco borrado aí no computador de vocês, não tem problema, tá? Só para a gente ter uma noção geral. Então, nosso programa basicamente é isso. Tem a estrutura básica dele, né, que é aqui. O mais importante na estrutura básica, como o próprio NetBeans já cria, por enquanto o mais importante é só você lembrar que tudo que a gente quer que aconteça no programa, a gente deve colocar aqui dentro dessas chaves da função main, né? Função principal. Outra coisa importante são as variáveis.
As variáveis são locais na memória, né, onde nós conseguimos guardar valores, sejam esses valores números ou texto, como a gente tinha visto no exemplo anterior. Mas é só isso por enquanto, era só para você ter uma noção de como funciona o programa, como funciona a linguagem Java. Na próxima aula a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo nos outros tipos de variável e também como fazer alguns cálculos diferentes, tá bom? Então, pessoal, foi isso. Nesse vídeo aí a gente começou a trabalhar um pouco com Java, já vimos a parte inicial, né, como que é a estrutura básica de um programa em Java, e também aprendemos a mostrar uma mensagem para o usuário e também ler valores. Na próxima aula a gente vai começar mais um pouco a parte de variáveis e cálculos, tudo bem? Então não deixe de acompanhar o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você é novo aqui, compartilhar com seus amigos, principalmente aquele seu amigo, aquela sua amiga que tem vontade de aprender programação, também gosta das outras áreas que são abordadas aqui nesse canal. Então, até mais, te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear, sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear.